Hoje no Cultura e Saber eu recebo o Thiago Servan, que é poeta e artista. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Obrigado à Rede Aleste pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço. Bom, Thiago, eu estou aqui com Aqui Se Apaga. Me fala um pouco desse livro. Bom, esse projeto, ele começa do meu interesse com poesia ainda na adolescência, quando eu tive contato com o que se denominou de poesia concreta, que foi um núcleo principalmente daqui de São Paulo, com o Décio Pinhatari, os irmãos Campos, que propunham uma ruptura estética com a palavra. E eles têm um manifesto chamado O Plano Piloto da Poesia Concreta, que eles defendiam uma ruptura estética da linguagem. Esse plano ele fracassou como, no sentido histórico, mas foi meu primeiro contato com poesia. E a partir dele eu comecei a fazer experimentações desde 2010, com poesia experimental, poesia concreta. E esse trabalho é resultado de anos de pesquisa de intervenção urbana no espaço público, utilizando a poesia experimental, poesia concreta ou poesia visual. Uhum. Nesse livro são muitas fotos, Sim. né? E o que elas contam? Elas são as próprias poesias? Elas são as próprias poesias. É um projeto que eu tive parceria com a Daisy Serena, que é além de fotógrafa também é poeta. Ela escreve a orelha do livro, assina a orelha do livro. São poemas, são brincadeiras visuais que dialogam com o espaço urbano, né? Mesmo essa ideia do aqui se apaga, né? É esse trocadilho, né? Aqui se faz, aqui se paga. Na verdade, pensando na história do Brasil, aqui se faz, aqui se apaga, né? Então, acho que dialoga um pouco com essa coisa do espaço urbano, né? Que espaço urbano é esse que a gente está construindo, foi construindo historicamente, né, ao longo dos séculos que existe no Brasil. E a gente tem um problema muito grande de memória também, né? Então acho que o título do livro brinca um pouco com isso, com a efemeridade mesmo da cidade, né? Quem são essas pessoas que vivem aqui, que passam, quais são as marcas que elas deixam, como que elas produzem e também consomem arte na cidade, numa megalópole como São Paulo, né? Então acho que o livro dialoga um pouco, e os poemas também, sobre problemas como, enfim, violência policial, questão do agronegócio, questão do genocídio na Palestina, enfim. Então acho que são obras que tentam dialogar também com o nosso tempo presente. Todas as fotos tiradas na capital paulista? São em Atibaia. Atibaia, São Paulo. Uhum. Sou de Atibaia, eu sou de São Bernardo, mas moro muitos anos em Atibaia já. E daí esse livro, né, fotolivro, ele precisa de uma certa explicação, uma introdução para quem não tem o hábito de ler esse tipo de material? A ideia é que você não precise de nenhum apêndice, né? Porque tento trabalhar também de uma forma inteligível, né? Embora seja um projeto que talvez cause certa estranheza, eu acho que ele dialoga bastante assim, com as pessoas, de forma geral, na recepção que eu tive e tenho, né? Então, acho que não é necessário nenhuma introdução, porque a gente é bombardeado por todo momento, né? Enfim, a cultura do audiovisual está muito presente na nossa vida, o audiovisual, então acho que é um livro que também dialoga um pouco com essa linguagem que já é comum. Ele é um livro que te faz refletir em alguns aspectos. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma imagem que é uma árvore saindo de um respirador ali de oxigênio, né? Ou seja, essa já dá uma interpretação, mas também te faz pensar muito, refletir sobre esse assunto. A ideia também é essa? A ideia é um pouco essa, porque o poema e a arte, ela só se completa na interlocução com o outro, né? Então, a obra também ela está aberta a novas interpretações, a novos olhares, né? A novas percepções. Cada um carrega sua bagagem de vida, né? Seus referenciais. Então, é algo que é sempre aberto de alguma forma, né? Obviamente que eu tenho uma intencionalidade quando produzo essas obras, mas ela também tá aberta a partir do repertório de cada pessoa. Uhum. Quanto tempo você demorou para fazer esse livro?
Eu comecei a fazer essa pesquisa em 2010, aí eu tenho uma série de uns 80 poemas, aqui acho que eu tenho de 25 a 30. Eu fiz uma seleção e pensei no formato livro, que é algo que eu nunca tinha pensado também. Uhum. Então, tem de 25 a 30 poemas aí, mais ou menos. Antes você publicava onde? Na rua. Essas obras, de forma específica, são intervenções mesmo para estar na rua, né? Eu não tinha a pretensão de... Tanto que muitas eu não tinha nem registro, né? De foto, de vídeo, né? E aí eu já tenho outras experiências com uma poesia, vamos chamar de forma mais tradicional, com outras publicações, 3 anteriores. E esse é um trabalho mais experimental mesmo. Qual que é o feedback que você recebe desses livros aqui? Desse em Desse especial, as específico? pessoas geralmente gostam, porque ele também parte de uma linguagem popular, que está aí, né, da própria publicidade, tem alguns diálogos, né, com essa comunicação visual que existe na cidade, né, então, de repente, você vê uma propaganda, mas que, na verdade, é um poema, porque subverte essa lógica de uma cidade que está todo o tempo te bombardeando de forma mercadológica, né, então, ele causa uma disruptura mesmo, né, no cotidiano, que eu acho que é uma das funções da arte também, é, de alguma forma, desafinar o coro dos contentes. Uhum. Então, eu acho que ele trabalha um pouco nessa Inclusive, chave. inclusive, eu estou com uma dessas propagandas aqui que você falou, que é de uma, acho que é de aveia, né? Uma empresa bem famosa, mas ao invés da marca está escrito qual é, né? É um questionamento ali. Que aí parte já de uma referência histórica de quem viveu determinado período histórico e foi impactado, enfim, por essa marca. E as suas obras, elas sempre trazem essa intervenção com o urbano, porque muitas que eu estou vendo aqui das fotos, elas estão na rua, né? Sim. Na verdade, todas essas daí estão na rua. Acho que sim, né? Porque, embora hoje eu moro numa cidade do interior, morei muitos anos em São Paulo, lá desse paulista, e hoje, por exemplo, eu moro na zona rural. E aí eu vejo como que se dá o processo também, por exemplo, de especulação imobiliária no lugar onde eu moro, né? Então, de uma falta de organização mesmo, de racionalidade do desenvolvimento da cidade, né? Então, o urbano ele sempre está presente também no rural, né? Se a gente for pensar a história do Brasil ao longo do século XX, a gente tem esse processo, mas o processo do êxodo rural, a construção das grandes capitais, megalópolis, né? Então, sempre, acho que minha obra sempre dialoga com o urbano. Além da poesia, também eu sou realizador audiovisual através de documentários, então eu sempre estou trabalhando nessa chave também, de pensar essa relação da cidade propriamente, que é onde está a circulação de pessoas, de mercadorias, né, e onde a vida de fato acontece. Uhum. Tem uma foto aqui que está no muro, né? E a frase, né? Algumas palavras, né? Vossa mercê, depois vós mercê, vancê, você, vc, né? E ser. É meio que uma... Você fez aí uma linha do tempo já da linguística. Porque a língua é algo muito vivo, né? A todo momento, novas palavras estão sendo inseridas em contextos diversos, enfim. E aí é uma brincadeira com essa evolução da língua brasileira, portuguesa, né? E uma brincadeira também com essa comunicação, né? Que a gente vai perdendo cada vez mais uma comunicação menor, até que talvez reste a impossibilidade de se comunicar, né? Então a gente já está no C, né? Para onde que a gente vai depois disso, né? Então acho que dialoga um pouco com essa evolução da língua e da gente enquanto povo, enquanto país, enquanto sociedade. Qual foi o principal desafio que você teve para compor essa obra? Acho que foi a seleção. Eu tinha muitos poemas. E aí pensar numa seleção de poemas que dialogassem também, mesmo fazer editoração mesmo, pensar uma sequência lógica de poemas, acho que é sempre um desafio, assim, para quem faz poesia, enfim. Acho que foi esse maior. É um livro que ele foi financiado através de um edital público da Lei Paulo Gustavo, né, final de 2023. Sim. Então,
Acho que o maior desafio é esse mesmo, de pensar a sequência lógica dos poemas. Eu já Uhum. tinha esse material, né? Eu não sabia o que fazer com ele, se era um livro, se era um vídeo, enfim, e aí resolvi desse formato aí do livro. Você disse que os poemas eles se dialogam, né? Porém, eles foram criados com uma linha de raciocínio, contam uma história só, ou são Não, individualizados? eles são independentes mesmo, são de Uhum, contextos diferentes. Então, por exemplo, tem poemas que são de 2010 e outros de 2024. uhum, Tem tem um arco aí de temporal grande. Embora acho que eles não estão interligados, mas se eu fosse pensar assim, o que une eles, né, no sentido narrativo, de alguma forma é uma crítica mesmo a pensar que tipo de sociabilidade a gente tá vivendo, né, que tipo de relação que a gente tem com a arte, às vezes muito consumista mesmo, né, hoje os artistas são o chamado independente, na verdade, não tem nada de independente, né? Você é um escravo das big techs, né? No sentido da autopromoção. Então, acho que tem, tem um pouco desses elementos aí nessa aula. uhum. E como surgiu a ideia de levar esse material para um livro, para compor um livro, já que era uma prática que você tinha, a tua arte já era essa mesmo? Primeiro foi a falta dos meus próprios registros Ah, de livro que eu tenho, né? São obras que partem basicamente de duas técnicas, que é o stencil, que é um tipo de grafite, que é uma reprodução que você faz de imagens, né? E o lambi-lambi, né? Que você cola. E eu tenho muita coisa, muito material já feito, enfim. E eu não tinha quase nenhum registro do que eu fiz ao longo desses anos, né? Então, aí conversando com algumas pessoas, falaram assim, nossa, mas acho que seria legal você ter pelo menos uma obra que sintetizasse isso, né? E aí uhum. surgiu dessa necessidade mesmo de tentar condensar numa obra, num livro, essa produção aí de 15 anos Hum. de poesia experimental, poesia visual. Você tem um material muito vasto. A ideia é criar outros semelhantes a isso? Eu acho que esse material ele se encerra nesse processo, né? Obviamente, né? Sempre estou pensando em algumas coisas assim, mas enquanto projeto de livro, de intervenção, hoje acho que eu estou fazendo outras coisas, experimentando outras linguagens, né? Acho que esse projeto ele se encerra em si mesmo. Uhum. Não tenho pretensão, por exemplo, de fazer uma parte 2. Eu tenho um projeto que tá para sair se tudo der certo esse ano, que é um livro de poesia visual infantil para criança. Uhum. E aí eu estou fazendo uma parceria com um ilustrador, né? Para pensar, aí é outra linguagem também, mas que bebe também tem relação com esse trabalho, por exemplo. Não é muito comum um livro de poesia, mas com fotos ou imagens, não é? Em relação à fotografia, às vezes tem alguns, né, que dialogam, né? Mas geralmente são livros que são construídos com uma fotografia autoral e às vezes a pessoa escreve em cima do poema, né? Existem esse tipo de relação, sim. Mas de fato não é muito usual. Uhum. O livro, porque ele está pensando no espaço urbano, então a poesia ela tem que dialogar com aquele lugar também onde ela está sendo feita, né? Não é um lugar aleatório, por exemplo, que esses poemas são feitos, né? Porque ainda tem todo o contexto da obra se inserir ali naquele espaço específico. Tiago, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para contar um pouco mais, inclusive, dos teus outros livros e o trabalho que você tem na parte cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com Cultura e Saber, eu converso com o Tiago Serban, que é poeta e artista. Tiago, você tem outros livros, né? Isso aqui a gente falou, poemas, poema visual, urbano. Mas tem o outro poema, que daí já é o mais tradicional. Mas o que que você fala nesses poemas? Eu queria que você contasse um pouco dos livros. Tá. É, a minha primeira publicação é de 2012, que foi feita através de um selo de São Paulo chamado Poesia Maloqueirista. O livro se chama Sumo Bagaço. O segundo é o Dentro da Betoneira, de 2014. E o terceiro é o Não Existem Rotas Conciliatórias de Fuga, de 2016.
eu tive muito contato com a cena do sarau, das periferias de São Paulo e com o slam também, né? O primeiro slam do interior do estado de São Paulo, eu que organizei em Atibaia, que era o Atibaia Slam Club, então tem toda essa linhagem de poesia aí que eu bebi e bebo até hoje, né? O que é o Ilu? O slam é uma competição de poemas, que ela chegou no Brasil. Hoje, por exemplo, talvez seja um dos movimentos mais importantes que a gente tenha nos grandes, principalmente nos grandes centros urbanos, que congregam jovens que vão falar poesia, né? Então, tem uma tradição que tem a ver um pouco também com as batalhas de MC, e é uma competição que, por exemplo, hoje no Brasil, você tem até campeonato nacional de slam, e tem vários poetas que competem, enfim, vão representar o Brasil até no exterior. Esses três livros, eu acho que também minha poesia, de forma geral, ela vai versar sobre memória e história, né? Memória da classe trabalhadora, memória da população negra, dos que não têm voz, né? Memória dos que são assassinados sistematicamente pelo Estado, diversas fases históricas, né? Desde o Brasil colonial até a nossa democracia, passando pelas duas ditaduras, então, do século XX. Então, esses livros tentam, de alguma forma, dar voz para quem não mais pode falar. Eu estou vivo nesse momento, então, de alguma forma, esses mortos têm que falar pela minha voz. É esse o sentido que eu dou para minha poesia de forma geral, de uma forma bem resumida. Uhum. E você usa a estética da poesia tradicional ou você acaba usando também um outro estilo? Tem variados, né? Então, eu tenho haikai, já fiz sonetos também, que são formas mais clássicas, né? Como a gente pensa em poesia de uma forma mais escolar até. Mas também tem, acho que, versos sobre... Bebo de diversas fontes, verso livre. Gosto muito, por exemplo, de Solano Trindade, se for pegar alguns poetas, João Cabral de Melo Neto. Enfim, pensando agora mais recentemente, tem uma poeta que eu gosto muito, que é a Golondrina Ferreira, Lucas Bronzato, a própria Daíse Ferreira, que escreveu Prefação ao Poeta. Então, acho que são poemas... Acho que o conteúdo que eu preciso dizer vai pedir a forma. Eu não penso na forma primeiro. Dependendo de quem eu quero atingir, do que eu quero falar, eu penso na forma. Como produtor cultural, você também traz, né, essas oportunidades para que as pessoas tenham mais acesso a poemas de formas também diferentes, né? E principalmente para jovens, adolescentes. Enfim, já me considero educador popular, né? Já dei centenas de oficinas, seja em festivais literários ou mesmo em escolas, né? Ainda trabalho com educação, ensino as pessoas a escreverem, seja funk, rap, poesia, porque também acho que tem uma falsa polêmica de que as pessoas não gostam de poesia, enfim, e na verdade a gente tem outro problema de fundo, que é um problema... Os objetos são caros, as pessoas realmente não têm acesso. Então, quanto mais pessoas promoverem oficinas, encontros literários, mais pessoas podem produzir. E também tirar o artista, ou o poeta, ou o literato desse lugar do pedestal, né? Como se fosse uma pessoa iluminada que vem a inspiração e ele escreve versos maravilhosamente bem. Então, acho que um dos meus objetivos quando eu escrevo também é falar, ó, é possível. Quem escreve um poema é uma cozinheira, é um estudante, é um motoboy. E nosso povo, historicamente, produz muita poesia boa, né? Se a gente for pensar nas formas tradicionais de poesia, através da oralidade, a gente tem o exemplo do samba, do forró, do maracatu, do jongo, né? A gente tem do Apoxi várias formas de poesia que nosso povo produz e de forma muito, muito bonita, muito bela. Então, acho que a gente tem um problema que é o grande problema, que é o problema relacionado à difusão dessa poesia. Como que a gente difunde essa poesia, né? Por isso que espaços como esse são tão importantes, né? Por isso que um debate, por exemplo, sobre a regulação das Big Techs é tão importante também, porque como que nossas crianças, nossos adolescentes vão ter possibilidades de outros tipos de conteúdo se esses conteúdos são controlados por oligopólios, né? Então, acho que quando a gente está pensando em poesia, produção, fruição estética, a gente tem que pensar
principalmente também nessa difusão. Tem muita gente boa escrevendo, produzindo arte nas suas mais diversas vertentes, mas não chega, né? Então, acho que eu, enquanto trabalhador da cultura, também tenho que pensar isso. Como que eu posso espalhar a semente? E ainda que sejam poucas, mas é importante. Você percebe que jovens, adolescentes estão mais interessados em ler poesia? Nos seus trabalhos, por exemplo, nos seus encontros, tem uma turminha lá engajada? A galera, principalmente os adolescentes, né? Às vezes os homens, meninos, né? Tem uma certa resistência. E aí, de repente, você mostra um rap que ele gosta. Fala, mas sabia que isso é poesia? Ou um funk, né? Como que a poesia está inserida no cotidiano, né? Deles. E aí a maior parte das vezes você consegue quebrar essa barreira. Então, eu acho que sim, existe uma demanda, tanto por produção mesmo, as pessoas querem contar suas próprias histórias, como querem ouvir histórias alheias, né? Então, eu acho que de forma geral a, a juventude ela tem um afã, tem uma ânsia mesmo de se manifestar culturalmente. Porém, muitas das vezes que essa juventude se manifesta, existe uma bárbara criminalização. Quando a gente não olha para por exemplo, para uma batalha de rap, que tem várias no Brasil, posso citar vários exemplos, que são criminalizadas, a gente está, de alguma forma, cortando esse impulso da poesia das pessoas. Ou mesmo nos bailes funks, né? São vários casos aí de mortes, né? Paraisópolis é um exemplo clássico. Por que que os jovens vão lá? Quais são as oportunidades que essas pessoas têm para consumir cultura, produzir arte, né? Então, acho que, de forma geral, as pessoas estão abertas. Faltam os meios necessários para que se consolide de uma forma mais tranquila e saudável para todo mundo. Uhum. E quais são os seus planos, seus projetos em relação a novas obras e também para que elas sejam acessadas pelo maior número de pessoas? Eu acho que os editais, embora sejam uma maneira ainda excludente de vários trabalhadores da cultura financiarem seus projetos, é o que a gente tem para hoje, vamos dizer. Mas eu acho que eu tenho cada vez mais migrado para o audiovisual por entender essa própria lógica da difusão mesmo, do consumo, né? Então, eu tenho os documentários que eu faço, enfim, tento sempre articular com cineclubes. Existem hoje milhares de festivais de cinema, de curtas-metragens no Brasil, centenas de festivais de literatura, encontros literários, saraus, slams, né? Rodas de conversas, debates. Então, acho que estar presente nesse espaço e, de alguma forma, incentivar que as pessoas produzam seus próprios espaços. Hoje, por exemplo, em Atibaia, eu faço parte de um coletivo que a gente tem um espaço que é a Oficina Cambará, que é um ponto de cultura, e lá a gente desenvolve de forma gratuita diversas atividades artísticas, né? Seja a galera do samba autoral, né? Por exemplo, em Atibaia tem uma cena muito forte, um projeto que é o Qualidade, uma roda de samba autoral, que tem diversos compositores, compositoras, a galera do rap. Então, acho que a gente precisa criar, é o que eu penso, enquanto trabalhador da cultura, criar espaços onde a fruição estética seja de fato livre, né? E as pessoas consigam se sentir à vontade, seguras, num espaço seguro, acolhedor, para que elas possam produzir arte. Quando você fala que a sua arte muitas vezes está ali no audiovisual, qual a diferença que você mais sente? Óbvio que são linguagens completamente diferentes, mas o impacto nas pessoas de uma leitura no físico e ter o audiovisual. O audiovisual, de alguma forma, eu acho que é uma linguagem que hoje ela está mais acessível, até pelas formas de consumo mesmo do celular, né? A leitura, ela exige um outro tempo mesmo de absorção, né? As pessoas têm que parar e aí vai totalmente na lógica, contra a lógica da vida que a gente tem, que é uma vida corrida, que você almoça em 20 minutos e não tem tempo, às vezes, para fazer isso. O audiovisual, não. O audiovisual, ele está muito mais pulverizado, né? Embora também seja uma dificuldade, porque é muita produção, né? Então, o que é importante ou não é importante eu dar atenção naquele momento, né? Então, mas acredito que sejam problemas
que extrapolam a questão da arte e da cultura, né? É uma questão da nossa sociabilidade mesmo, como ela está estabelecida, né? Mas sinto que o audiovisual é muito mais potente, né? Minha experiência, por exemplo, com livros, né? Você faz uma tiragem e tal, você atinge ali centenas, talvez, de pessoas, talvez milhares, né? Mas com o audiovisual você tem uma potência muito maior, muito maior. Tiago, já tem aí um próximo livro, já ali no forno ou ainda na cabeça? Quais são os projetos? Bom, vamos lá. Sobre livros, né? Eu tenho hoje um volume de poema já, que eu preciso dar forma para ele, mas talvez para o ano que vem aí ele esteja. Tem um projeto que esse já está mais encaminhado de poesia visual para criança, né? Seria um livro infantil, infanto-juvenil. E atualmente eu tô trabalhando em alguns documentários. Um é sobre o Inácio Rodrigues, que é um artista plástico de Atibaia, bem importante. Vou agora também gravar Seu Oswaldinho da Cuíca, que mora em Atibaia, também é um ícone do samba paulista. Então, tem algumas coisas aí para fazer. Estou fazendo um projeto sobre a história do bairro rural onde eu moro hoje, desse avanço da especulação imobiliária. E tem um projeto que é um roteiro que eu tô fazendo há mais tempo, que é uma história sobre Damares Lucena, que foi uma militante, morou em Atibaia, o marido dela foi assassinado lá. E quero contar a história dessa mulher. Foi sindicalista, enfim, barbaramente torturada, teve que se exilar. Uma mulher negra, nordestina, que a história não conta. Então, são esses projetos aí que eu quero concluir nos próximos anos. Uhum. E onde que as pessoas conseguem ter acesso a esse material? Sejam os documentários, livros? Alguns documentários, eu tô com um documentário que eu fiz coletivamente com a Maria Estélia, o Rafael Melim e a Chica Andrade, que está no YouTube, que é Nossa Primavera Começa em Agosto, é uma média-metragem. Ele participou agora do 10º Festival de Documentários de Cachoeira, na Bahia. Tá no YouTube. Alguns trabalhos estão no YouTube. Tem um livro meu que é o Não Existem Rotas Conciliatórias de Fuga, que está online para baixar, está no site da Trunca, que é um coletivo literário que a gente pesquisa e traduz poesia latino-americana. Tá disponível também, está no site da Trunca. Acho que ou manda um e-mail para mim ou me procura na rede social, que aí eu posto só os links. Sua rede social é? É Thiago Servão. Fácil de achar. Fácil de achar. Tiago, obrigada, viu, por participar do programa e falar pra gente desse trabalho que inovador, diferente, mas com impacto muito bacana. Parabéns. Muito obrigado, eu agradeço o convite, e é isso. Obrigada.